I pledge this morning to him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by his help and by his grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos apresentando mais um programa Assim Está Escrito. Mais uma semana que vencemos. Estamos chegando mais esta sexta-feira e é sempre um privilégio, um prazer nós estarmos em companheirismo em torno da Palavra de Deus. Para o nosso companheirismo hoje nós temos, como de costume, o irmão Adelso. Mas temos também uma surpresa aqui, né, irmão Adelso? Boa noite, pastor Vilas, e uma boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham em mais essa oportunidade. Eu vi aí que a câmera já mostrou, mas o pastor Vanderlei de volta. Eu tentei não cumprimentá-lo. Prazer estar Deus de abençoe, novo aqui, senhor. né? Sim, senhor. Como eu coloquei no status. status, outra vez no Habitat, né? Sim. Pra lugares da gente, com prazer, com alegria, renovado. Graças a Deus. Renovado, confesso, renovado. Foi muito bom. Daqui a pouco eu quero que você me dê um tempinho para eu poder me dirigir àquele povo tão maravilhoso daquele jeito. Né? Amém. Com toda certeza, pastor Vanderlei. Um abraço para a igreja, né? Um abraço Sim. de reencontro para toda a igreja com o peito renovado de amor divino por todos e pela obra aqui em geral. Só para nós termos aqui uma base escriturística, eu quero tomar Salmos, capítulo 27, a mesma escritura que o profeta irmão Brana toma para a mensagem o arrebatamento, o rapto, até porque nós estamos vivendo dias que nós cremos estão antecedendo com pouca distância o nosso rapto, né? Mas sim, eu creio que é um prazer, um privilégio e é um dever nosso também esse tempo para que o pastor Vanderlei possa trazer suas considerações a respeito da sua viagem, o seu tempo ali com o pastor Oswaldo e a família. A Escritura diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmos 27. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Então o profeta prega o arrebatamento baseado nesse ser escondido no pavilhão de Deus e ser colocado sobre uma rocha. Quando? No dia da adversidade, no dia que os inimigos se levantarem contra nós. Nós temos vivido dias
nós sabemos que antes, pouco antes do nosso arrebatamento, mas nós sabemos que as coisas se avolumarão, se apertarão para a verdadeira igreja do Deus vivo aqui. Porém, com essa promessa, nós podemos descansar naquilo que cremos, naquilo que vivemos por isso, e estarmos apenas mesmo na adversidade, assim como Israel esteve ali em Gósen. Era um tempo de problema, era pragas, agitações e todas notícias e tudo, mas Israel estava seguro na promessa. E Deus os tirou com mão forte, com mão poderosa, sem que eles fossem participantes ou atingidos por aquelas pragas. E é assim que nós devemos estar confiando em Deus. Em meio a essa dificuldade, essas pandemias, essas loucuras, pastor Vanderlei, é um tempo de refrigério com um amigo, né? Um tempo de companheirismo, né? Em meio a tudo isso, é uma concessão divina, né? Sim, Com Na toda verdade, certeza. momentos de enlevo, né? De usufruir de pessoas como, no caso meu aqui agora, recente, pastor Osvaldo, sua família, o próprio irmão Samuel, sua família em geral, né? Os seus netos, pessoas que você, quando você encontra com elas, você tem vontade de ficar muito tempo. A atmosfera se abre e combina também com a atmosfera que a gente crê que carrega também, né? Sim. E eu estou devidamente feliz, ou inteiramente feliz com o período que eu passei lá com eles. Gostaria, como eu disse daqui a pouco, de agradecer, porque nosso programa, esse programa que vocês apresentam aqui, é bem ouvido, né, lá. Certo. Várias pessoas me disseram e tal, não só este programa, mas a escola dominical principalmente. E, além do descanso que eu tive ali, pastor, me senti também feliz de poder ajudar naquela fase que eles estão passando, né? Interessante que, se você me permitir estender mais um pouquinho... Perfeito. Quando você leu o Salmo 27, me veio no coração assim, Davi, por certo, não sabia o que é que a igreja gentia passaria. Ela viveria isso desde a primeira essa, uma constante, recorrentemente lutas, dificuldades, né? Exatamente. Porque não é aqui o nosso descanso. Então, você falou sobre esse lapso aí de descanso estar entre os irmãos. É, na verdade, um favor de Deus, né, irmão Deus? Exatamente. Você tem com a sua família. Sim. Quando a saudade aumentava lá, eu via algum vídeo de vocês, vi você com sua família, alguns irmãos na cachoeira e tal. Eu fiquei pensando nisso. Quer dizer, não no termo das lutas de descanso, pensando que aquilo me aproximava daqui. A vida, o plano de Deus não promete para a igreja senão relances, senão momentos Sim. e de alguma coisa, de refrigério. Eu até falei lá, eles pediram para eu dar uma palavra aos jovens, lá o programa dos meninos. Eu usei uma expressão que eu acho que eu até já usei no púlpito, meu Vanderlei, que desde quando eu me encontrei chamado para o ministério, eu nunca mais fui feliz no conceito de felicidade que os homens têm. Sim. Eu me senti realizado. Sim. Não realizado em termos de já ter feito, realizado em termos de ser chamado. Quer dizer, eu estava seguro, mas foi só lutas. Eu vou completar agora, em 2002, 22. 50 anos de ministério na mensagem, 2022. 50 anos no ministério. Desde quando eu fui enviado
pela Igreja de Goiânia para Anápolis para começar o ministério, eu nunca mais tive esta paz apregoada aí. Porque não é uma paz que ela atinge o campo de ação do ministro, é uma paz interior só. É uma paz da convivência com o Espírito Santo, é uma convicção. Né? Uma convicção. Sim. Né, pastor Vanderlei? E até porque a vida deixa de ser vivida para si mesmo, né, pastor? É lógico. Só vai viver uma vida em benefício de outro, em benefício de um povo e em benefício de uma causa. Exatamente. Então, a realização ou a paz que se possa sentir, ela vem por fazer aquilo que foi designado, né? O ministério em si, enquanto ele caminha, você Sim. recebe essa graça. Né? Claro, e é uma afirmação, essa que o senhor está dizendo, é uma afirmação que está muito ligada ao que o profeta disse, quando o senhor diz que desde que o senhor assumiu o ministério, né, foi chamado para o ministério, o senhor não foi mais feliz, né, de acordo com o pensamento geral a respeito disso, né? O profeta diz que um pastor é um carregador de cargas. Então, daí nós conseguimos perceber quantas pressões, quantos problemas, quantas lutas tiveram que ser enfrentadas, né, ao longo desse período, lutas do senhor próprio e lutas daqueles que estão colocados debaixo do ministério, né? A própria obra, o próprio desenvolvimento, crescimento de uma obra, como foi o caso de Belo Horizonte, Sim. que foi quase uma explosão. Assim, eu cheguei aqui, só eu e a família, o filho mais velho com 1 ano e 11 meses, não, com 2 anos e 11 meses. Foi isso mesmo. O André com 2 anos e 11 meses, o Leandro com 1 ano e 11 meses e a Dália com 11 meses. Nossa. Eu encontrei ajuda, especialmente do irmão Zé Couto, gratidão eterna. Né? Inclusive nós estamos em espírito, orando pela irmã Maria, não só em espírito, mas oração literalmente também. Né? Sim. E o irmão Zé Couto se sinta junto conosco, nós junto com ele, né? nessa hora difícil. Mas, quando eu cheguei, pastor Vanderlei Vilas, irmão Adelso, você chega numa cidade desse tamanho, tinha na região, se eu estou errando por 2 pessoas, não mais do que isso, 14 pessoas. Na minha cabeça ficou isso. Na verdade, embora o irmão Zé Couto tenha me dado esse apoio, esse respaldo muito grande na época, mas é difícil, muito difícil. Os obreiros novos precisavam até ouvir de vez em quando, para ânimo, não é para querer ensinar ninguém, embora haja ensinamento disso, né? Mas a obra explodiu muito rápido. Eu cheguei em julho de 76. Tinha 14 pessoas na igreja. Fiquei só 4 meses em Betim. Cresceu tanto que tinha mais gente de Belo Horizonte assistindo lá em Betim do que de Betim mesmo. Aí nós nos obrigamos a mudar. Mudamos para a Rua Varginha, também não ficamos 1 ano. Alguns meses. Quando foi em agosto de 77, inaugurou-se a obra na Rua Sete Lagoas. Nós já tínhamos quase 700 pessoas. Que coisa, pastor. Fora uma explosão, como o senhor... Fora o interior. Fora o interior. Então, a gente está falando de dificuldade, de lutas. O que foi que Jesus disse no Evangelho segundo São João? Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Olha para você ver, ele demonstrando que a paz que ele daria não era uma paz dentro da esfera humana. Ele diz assim: não vou lá dou como o mundo a dá. Que coisa, né? Quando ele falou isso, algum dos discípulos podia dizer assim: eu não quero a paz dele, porque ele não tem um momento de paz. Isso é que ele vai dar uma coisa que ele não tem. A paz dele era interior, era a convicção de estar fazendo a vontade do Pai. Alguém podia dizer: eu não quero a paz que ele vai me dar. Não, ele não tem, ele só vive sofrendo, ele só vive sendo perseguido, ele só vive assim. Né? Então, mas acontece que eles entendiam, né?
foi um homem de dores. Isaías falou dele como sendo um homem de dores, um homem de feridas, um homem de pisaduras. E é claro que Isaías estava se referindo muito ao Calvário, mas ele se referiu a toda a trajetória dele. Exato. Porque ou você acha que ser rejeitado e expulso de casa pelos próprios irmãos por causa da fé não doía. Com toda certeza. Não era uma ferida. Com certeza, com certeza. Né, pastor Vanderlei? Mas acontece que eu vi uma tradução da Bíblia, me falha a memória em qual dos evangelhos agora, ele falou assim, eles usaram essa palavra assim, eu não vim de mote próprio. Aí eu fui no dicionário saber, mote é missão minha, missão do Pai. É. Não era missão, motivação, melhor dizendo, desculpa. Ele, né? Mas aí não vem a mesma coisa que o senhor disse no princípio. Eu não vim viver minha vida, né? Deixei exato. de vivê-la. Lógico. Não é a minha missão. Então O ministério é a missão de Deus, né? Foi por isso que eu falei que Davi, né, a gente não pode afirmar, por isso que eu falei isso aqui, quando você leu o Salmo 27, e o Momana baseou o rapto aqui, porque o alvo final de todo cristão é o rapto. É verdade. Porque se nós fôssemos salvos sem ser arrebatados, como é que faz? E os acontecimentos depois do rapto? Exatamente. Né? Quem suportará? Exato. Então, o profeta baseou esse pavilhão como sendo, né, a habitação de Deus, quer dizer, a habitação com Deus. Sim, sim. Né? Então, Davi não conhecia ainda, por certo, o que a igreja noiva gentia passaria. E é como o senhor disse, ela passou todos os tempos, né? E não só no dia do rapto, mas a igreja vive esse dia de adversidade, esse dia de adversários, esse dia de contradições, todo dia. Porque ao assumir a fé, e aí entra também essa experiência, ao assumir uma missão, ao assumir um ministério, tudo é adversidade, tudo é contrário. E principalmente nos últimos dias que nós poderíamos também tomar aqui, Timóteo capítulo 3, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Todas essas coisas conectadas a essa adversidade, a esse aumento de... ainda que um exército me cercasse, a única coisa que te traz paz eu não temeria, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida. Para eu não esquecer, o Senhor está comigo, mas não para cessar a guerra, para vencer a guerra. Ah, sim. Eu não para cessar, ele não prometeu Sim, sim. essa Enquanto paz o senhor do mundo. falava Porque quando aí... cessa uma guerra bélica aqui, por exemplo, né? O conceito de todo mundo, filosófico de todo mundo, é que agora veio a paz, né? Mas Deus não faz isso, ele não faz, ele vence a guerra, ele não cessa. Né? Exatamente. Então, você quer ver uma coisa rica que me veio aqui agora? Você pode perceber, durante as 7 eras da igreja, quando o mensageiro se levanta, aquele grupo que vai ficar com aquele mensageiro, ele vai viver sob esses acontecimentos, coisa contra, oposição de tudo. Quando aquele mensageiro vai embora, a igreja que não aceitou, ele já está vivendo o relaxamento, que é o que o povo chama de paz. Quando Deus tira o mensageiro e aquela era dorme, a igreja entra nessa Paz. Nessa falsa paz. Que coisa. Nesse falso sossego político. Exato. Né? Exatamente. Não é mesmo? Então, quando o outro mensageiro, após aquele subsequente, né, aparece, a luta começa. Ele é rejeitado, ele é perseguido, o seu povo e tudo. Por quê? Porque a vida de Jesus são as 7 eras. Sim. Desde o início. Retrata as 7 eras, até ele subir, até a noiva subir, ao que as eras findar.
a paz que virá sobre eles, essa paz propalada, pastor Vanderlei, depois que a noiva subir, ela vai ser estabelecida mundialmente. Eles dirão paz, paz, paz. Até porque a própria presença do mensageiro, o profeta vai dizer no primeiro selo, né? Quando um selo se abre, desperta uma guerra. Todo selo aberto explode uma guerra. Toda a presença de um mensageiro traz um distúrbio religioso, traz um distúrbio político. E nós, ao entendermos isso, a própria mensagem ela é um incômodo. O que nos faz lutar contra determinadas coisas? A revelação, a compreensão de que essa vida assim não está correta. E quem me trouxe isso? A palavra, a mensagem. Quantas vezes, pastor Vanderlei, a gente pensa assim, sabe? Se eu tivesse sentado no banco ali, a vida que eu vivo estava muito boa. Mas aqui eu preciso melhorar. Né? Então ela se torna esse incômodo. Quando a pessoa recebe a palavra, aquilo dentro dela estoura uma guerra. Tudo isso traz, e a presença de um mensageiro, a presença da noiva, do povo de Deus. Da mensagem da hora. Da mensagem da hora, ela causa essa agitação, esse distúrbio constantemente. Né? Constantemente. Eu acredito que o senhor tinha essa citação quando o profeta vai falar sobre as provas, as dificuldades, as guerras que se destampam, né, quando a gente assume essa posição por Cristo. E o Mombrana fala exatamente isso. O povo, às vezes, pensa que o amor de Deus é como um pai cuidando de um bebê. É exatamente né? isso. Né? Acariciando, cuidando para que ele não tropece e não machuque. O profeta vai fazer uma afirmação que eu penso que é uma das mais grandiosas, né? Dentro da mensagem ele diz: o amor de Deus se revela na eleição. Tem até um hino que retrata essa citação do profeta, né? E o irmão Brando diz exatamente isso, que a prova do amor de Deus é a eleição. Então, o fato de nós termos provas, o profeta diz assim, não significa que dias claros vá representar a ausência de Deus, e nem que dias nublados, ou dias claros a presença dele, e nem dias nublados a ausência de Deus. O fato de você ser um cristão não significa que você não tenha lutas, provas, problemas para enfrentar, e isso não quer dizer assim, eu estou passando problema, Deus se distanciou. Deus, você sabe por quê? Você falou sobre eleição. Deus nos elege para a vida eterna, mas Ele não nos diploma dentro do período que nós estamos aqui, não. O diploma é quando Ele nos tomar. Isso. Os políticos são eleitos pelo voto aí, mas tem o dia da diplomação. Exato. E Deus é exatamente igual. Aí é o engano de muita gente. Exatamente. Que o fato dele se tornar cristão já tem que cair maçã na boca dele, canudo de refresco. Isso é um paradoxo. Sabe o que o irmão Brana afirma? Ele diz assim: você quer ser perseguido? Santifica a sua vida e aproxime-se mais de Deus. Sim. Você quer ver o diabo te perseguir? Quem tiver medo do diabo é só deixar de ser crente. O diabo nunca vai mexer com ele. É mesmo. É só ele deixar de ser santificado, de ser dedicado, de orar, de jejuar, de ler a palavra. Você está entendendo? Ele vai viver essa zona de conforto, tá em voga essa expressão, né? Assim, mas enquanto você militar, aliás, existe texto para isso. Né? Que aqueles que, na verdade, militam tem que ser feito como um alistado de guerra mesmo. Então, existem muitos ranços de eras que já acabaram, Sim. sabe, no conceito religioso. Sim.
os dons, o cumprimento, o derramamento dos dons carismáticos do Pentecostes até a Rua Azusa foi se diminuindo, foi perdendo aquele ímpeto, aquela unção. Quando chegou lá em 1909, foi 1906. Quando chegou em 1906, Deus fez aquilo se repetir hoje, porque a promessa era... Você está entendendo? Aí houve aquele avanço todo. Todo mundo pensou que era tudo que podia acontecer. Quando todo mundo viu que não era lei, aqueles que ficaram com aquilo e não dormiram sendo eleitos, sabe o que aconteceu? Eles ficaram com aquele ranço daquilo que acabou. Aquilo tinha acabado e eles carregaram aquela carcaça ainda, né? Sim. E nós ainda, no final da era de Laodiceia, existe muito ranço pentecostalista. Por exemplo, uma igreja hoje, se ela quiser sobreviver sob o poder dos dons carismáticos, especialmente dom de língua, dom de profecia, esse dom de cântico, né? Ela vai ser uma igreja, não pode chamar de natimorta, mas ela é uma igreja morta, porque ela não houve uma renovação. Por isso que é perigoso você acrescentar, Apocalipse deixa esse aviso, fala, ninguém pode tirar e nem acrescentar as profecias deste livro, porque Apocalipse, ela está tanto os últimos acontecimentos, até o acontecimento final, e os primeiros acontecimentos, se resume tudo Apocalipse 10. Abertura dos selos. Sim. Apocalipse 10 fala do capítulo 9 em diante, até o capítulo 1, e Apocalipse 10 fala do capítulo 11 até o capítulo 22. Né? Ele abre este livro. Sim. Aí o Espírito falou, olha, este livro vocês não mexam, não acrescenta nada nele, não. Por quê? Porque não vai haver mais ranço. Se acrescentar, a pessoa se apega àquilo. Não é verdade? Verdade. Então, o livro de Apocalipse, na verdade, ele revela não um Deus à parte de nós, ele revela um Deus em nós, como nunca. Como eu disse, no Pentecostes, lá no Pentecostes, quando eles receberam os dons, eles foram até Paulo com esses dons. Quando Paulo chegou, ele botou tudo em ordem. Olha, dom não é tudo, não. Você viu ele falar, né? Não são todos que têm dom. Vocês têm outra motivação, não são só os dons. Exato. Aí ele começou a abrir a palavra para a igreja daqueles dias. Sim, sim. E isto se repetiu. Isso repetiu. E esse é o plano de Deus, né? Fazer com que nós fôssemos esse pavilhão de Deus aí, né? Então, é por isso que eu sempre tive cuidado, não sou melhor que ninguém, mas eu sempre tive cuidado de pensar assim, olha, muito mais na abertura, né? Sim, sim. Nós devemos lidar com a abertura, com o principal dinâmica da abertura, que é fazer Deus se manifestar no indivíduo. Exato. Porque Deus se manifestando no indivíduo, esse indivíduo está revelando todo o livro. Exatamente. Né? Revela Deus em ação aqui. E isso é atrativo para algum eleito que, porventura, nem ouviu falar em nada, se ele vir um homem ou uma mulher vivendo a palavra do jeito que... Porque a eleição, ela busca. A eleição busca a eleição, né? Busca Deus. Então, um indivíduo que nunca nem ouviu o evangelho, quem sabe ele é de uma religião mística dessa aí, né? Esses afrodescendentes aí que eles falam, né? Quem sabe ele até está ali dentro, mas como ele é um eleito, se ele vir outro eleito vivendo o que a teofania dele sempre esperou,
ele vai ser atraído até para o endereço próprio. A frase, o evangelismo da noiva é o É sinal. o sinal. Isso sela isso aí, né? Esse casamento, Efésios capítulo 5, verso 22, falando de casamento, mulher e marido e tal, só que aí Paulo leva para Cristo e a igreja. Toma né, os dois num só corpo. É a manifestação de Deus nesse corpo igreja. Deus em carne num povo, e aí ele diz assim, grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O grande mistério do último dia é esse Jesus manifestado. Né? Essa palavra, o irmão Brana fala de corporizada, né? Porque isso aí remete a Gênesis capítulo 1 e 2. Né? Sim, senhor. Porque quando ele foi criar o homem, macho e fêmea os criou. Os criou. Você está entendendo? E essa é a semelhança de Deus. Sim. E chamou os dois Adão. Pois é, chamou os dois Adão, ela estava ali. Esse é o plano de fazer ela estar de novo. Sim. Não é verdade? Tanto é que quando ele quis que Adão tivesse o companheirismo que nós temos, ele tirou ela dele. Ele tirou ela dele e pôs. O que Deus descobriu ali quando ele olhou Adão com Eva lá dentro dele, assim, mas sem companheirismo? Ele viu que não era bom Adão ficar só. Deus está só desde o pecado até agora, a abertura dos selos. É quando ela volta para ele. Olha para você ver. Mombrana usa uma frase de que o Espírito Santo do ano 325 foi amarrado, né? E que ele foi solto agora na abertura dos selos. Então, Deus, de certa forma, foi um Deus incompleto até ele terminar esse plano. Até esse casamento agora, exatamente, né? até esse casamento. Está faltando só ele tomá-la para as bodas, a festa das bodas, e depois ela entrar com ela na lua de mel, que seria o milênio. Que é o milênio. Então, esse é o grande plano de Deus, é fazê-lo. Fazer com que os dois se tornem um de novo. Grande é este mistério. Digo, porém, olha, casados, não estou falando só de dupla aí. Sim. Um indivíduo, outro indivíduo. Eu estou falando de uma só carne. Eu estou falando de um Deus casado. Estou falando de um Deus com esposa, com a igreja. Né? Como ele era a sua consistência até antes dele criar Adão. Porque quando ele criou Adão, ele criou a sua semelhança. Exatamente. Ele não podia fazer um Adão sem Eva. Ele tinha que criar um Adão com Eva para ser a semelhança dele. Exato. Agora, só que ele quis, no plano para expor o atributo salvador, ele tirou ela dele e ela caiu. Isso é outra meditação, né? Mas o grande plano é esse retorno. E a abertura dos 7 selos, Deus realiza esse desejo milenar dele, né? O profeta fala na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, né? Aquele desejo de Deus se manifestar. Ele chega a falar que ele tem mais desejo em nos ter que nós termos ele. Não, eu creio que foi ontem ou terça, eu li o irmão Brano dizendo assim, você não busca Deus, Deus te busca, né? Deus busca o homem. É muito mais Deus querendo fazer do que nós mesmos, né? Ele baseou quando Jesus disse, né, que nós não o amamos primeiro, ele nos amou primeiro. É uma das... O irmão Brana, todas o término dos cultos, dos selos, o irmão Brana terminou com o corinho, eu o amo porque ele primeiro me amou. Foi ele, nosso amor por Deus é fruto do amor dele por nós, né? Teria que ser. Essa seria a posição da igreja e de Cristo que as mulheres, no sentido de humanos aqui, né,
teria que entender que não é um desprestígio, muito pelo contrário. É uma honra. Nós somos a igreja, não somos? Sim. Você se sente ofendido dizer que Cristo é seu marido, é Ele que decide, Ele tem mais amor, é Ele que amou primeiro. Meu Deus do céu, graças a Deus que Ele me amou, né? Exatamente. A mulher, nossas irmãs queridas aqui, deveriam meditar nesse particular aí, ó. Olha, gente, eu ter Jesus como meu Salvador, Verdade. né? Ele veio me buscar e eu estou inserido. Acorda, gente, vocês são eleitos. Mas se nós Vocês fazem parte associarmos, da noiva. pastor, essa honra, esse prazer aí está escondido nele, não é? É, exatamente. Meu Deus, eu estou escondido nesse amor. Eu penso que a mulher, a moça ali, ela sai do domínio do pai e ela vai para o domínio de um jovem, menino, nós chamamos aí. O que ela precisa? Ela precisa de segurança. Quando ela vê decisões corretas nesse jovem marido, eu estou tranquila porque ele está tomando as decisões corretas. Nós olhamos para Cristo, o marido, como o eterno. Ninguém toma melhores decisões, ninguém é mais valente. Como o absoluto, né? O absoluto. Né? Então, os meus adversários se levantaram, os dias se tornaram ruins. Não, mas eu pedi ao Senhor que Ele me esconda no seu tabernáculo. Né? Sabe o que isto é? Segurança. Segurança. Essa ideologia, o feminismo e o marxismo, essa ideologia que fala sobre o machismo, que é um termo dos homens, e feminismo, do mesmo jeito, é um termo político, ideológico, político, ele quer desconstruir isso, ele quer tirar ela desta posição segura, de não temer. Aí nós temos que afirmar o seguinte para as irmãs da nossa igreja: uma mulher que não tem um homem ao seu lado, um bom homem, é claro, ela não é feliz, ela nunca se sentirá segura. Isso é verdade. É claro que as circunstâncias, a gente deve fazer uma análise muito honesta nisso aí, a circunstância. Mas a verdadeira mulher que tem um homem ao seu lado, que é um provedor em todos os sentidos, estou falando só dinheiro, nada não, bem-estar aqui não, em todos os sentidos, ela é uma mulher segura. Isso é verdade. Completamente segura. Tanto é que se o homem falhar, é difícil ela recuperar a segurança. Né? Então, essas ideologias que mexem com a fé das pessoas são planos do diabo desconstruindo uma coisa que o Evangelho, no seu conteúdo, no seu todo, no seu contexto, mostra para a igreja. Né? Por exemplo, a nossa igreja é tida como uma igreja que vibra com a palavra. Se você disser assim, irmãs, Jesus é seu esposo, glória a Deus. Glória. Ela não diz assim, Deus me livre, eu não preciso de homem, não, eu não preciso de Jesus, não. Exato. Eu ganho meu próprio dinheiro, eu tenho minha própria salvação. Mas ela jamais dirá isso. Pastor Vanderlei, a desconstrução disso veio por muito tempo fazendo a imagem de um homem que usurpa a sua posição. Mas a palavra, ela não faz isso. Não. Eu estava lendo ontem isso para um casal. A Bíblia diz, vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí, viu? Olha o que a Bíblia faz. Mas e o equilíbrio? Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não há perda. Aí ela teve prejuízo de quê? Né? Qual a usurpação? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à igreja. O que o mundo fez? Às vezes, as interpretações religiosas, vou usar a palavra machista, elas tiram, não, a mulher tem que sujeitar o homem. Mas tirou essa continuidade da Escritura de que Cristo, ele se entregou por nós, ele se derramou, ele se deixou a sua glória para Ele assumiu, Vanderlei, desculpa, sim, sim. Ele assumiu a posição de servo. Sim. Se uma mulher, por exemplo, cheia do Espírito Santo, se ela quiser fazer análise do seu bom marido, não estou me referindo aos outros, não, aquele marido bom, ela vai ver que ele não é nada mais, nada menos do que um servo do lar, da esposa, dos Isso é uma filhos, realidade. tudo que ele faz, tudo. Sim. Então, ele lidera através da servilidade. Sim, sim. Foi isso que Jesus fez. Quando ele quis que nós lavássemos os pés uns do outro, o que ele se tornou? Servo. Servo. E o mais baixo, como diz o profeta. Né? Pedro estava sentado numa cadeira, ele desceu para o chão. Agachou-se, né? Sim. Então, essa liderança do marido sobre a mulher, se ele for um Cristo, esta mulher vai ser cristã. Mas aí é que entra, se a mulher, por isso é que entra um profeta, a relevância da mensagem do profeta. Porque o profeta tira do patamar religioso, mental, cerebral, e eleva. Ela não vai entender isso. Aí criou-se o feminismo. Né? Primeira coisa foi o direito de voto. Olha o que ela se meteu. Aí ela elegeu um Kennedy, com uma Jezabel. Ela elegeu um Collor, que matou muita gente, que roubou tudo deles. E assim por diante. Elegeu um Absalão, né, ou sei lá, outro personagem qualquer. A mensagem do Mombana chama para subir cá. Quando ela sobe, quando ela envolve com a mensagem, quando ela é santificada pela palavra, por esta revelação, que ela é de fato revelada, ela deixa para trás o conceito ideológico do feminismo, que é contra ela, é desestabilizando-a. Não foi o que aconteceu com Eva? Sim. Com certeza. Você está entendendo? Então, a mensagem chamou João, né, para ele ver, para ele ser orientado lá noutra esfera. Não é conhecimento. Eu espero que as pessoas não entendam. Não é conhecimento, é vida. Sim. Agora, não se obtém vida sem a revelação. Claro. Sem a devida revelação. Então, se a pessoa for apenas um membro formal, mesmo dentro de uma igreja que crê na abertura, essas ideologias, essas coisas, a envolverão. No caso da mulher, aqui nós estamos tratando do elemento feminino. Isto vai envolvê-la. Sim. Por quê? Porque o diabo vai explorar o raciocínio lógico da coisa, a ideologia lógica. Aí ela sai dessa esfera, da ideia de todo mundo, a ideia conceitual de todo mundo, e vai pensar agora com a mente profética, do profeta da era. Que coisa. Aqui ela tem a força de entender este privilégio de ser a noiva. Que ela nunca será humilhada por este bom marido que é Cristo. Sim. A noiva E de ela terá, quem, né? e mais ainda, ela terá prazer de servi-lo. Este servi-lo não é sem pagamento também, né, Lei? É como uma recompensa Coríntios que não há 7, palavras né? para falar. Se torna uma bênção para ela, né? Bênção, hein? Põe, meu Deus. põe outra expressão aí. Aquilo mais do que bênção. Claro, aquilo que é
ao olhar natural, como o senhor disse, parece um opróbrio para ela, um peso, né? Uma humilhação. Uma humilhação. Quando ela sobe aqui, ela percebe que aquilo, na verdade, é uma grande maravilha, um grande socorro para ela, né? Esse foi um dos motivos que me fez trazer a irmã Maria. Nós fomos criticados, não seria nem bom falar isso, mas nós fomos criticados, está pensando que só porque a pessoa é boa para o marido já vai ser arrebatado. Não foi esse o propósito. Foi um propósito de ajudar as irmãs e fazê-las ver que é possível agir, mesmo com um homem naquela situação do irmão Juca, agir de forma correta. Porque o testemunho daquela mulher, por exemplo, ele é um testemunho silencioso, mas com uma potência de possibilidade. Qual possibilidade? Ficar contra a doutrinação, de resistir o que está atacando as famílias, os lares, a esposa. Sim. O que ele deu para ela ali? Amor. Sim. E foi suficiente para ela cuidar dele. Ele sempre a amou. Se eu fosse usar uma expressão forte, eu diria que ele era louco por ela. E ela por ele. Sim. Então, aquilo, sem ela subir no púlpito, sem ela pôr gravata, sem ela ter barba e falar grosso para poder... o homem que pode pregar e tal, quem foi? Aquela vida daquela mulher, foi esse o objetivo, não foi o outro, é maldade. Sim. Né? Foi isso. Então, ninguém resiste àquilo, porque não, é fato. É fato. Ela mostra um fato concreto. Exatamente. Ela cuidou dele 27 longos anos, aciando das necessidades fisiológicas. Sim. Pondo comida na boca, fazendo comida especial, lavando roupa suja. Atenção. Uma coisa que às vezes não é dita. Atenção ininterrupta. Não podia deixar só, ele se afogava com o próprio fôlego, com a própria saliva, coisa assim. Então, veja bem, o plano salvífico não é para que nós tenhamos um Jesus atrofiado. É para que nós tenhamos um Jesus esposo, de fato. Você está entendendo? Para que ela dê toda a atenção para ele, cuidando. Né? Sim. Agora, eu fico pensando o quanto ela faz a palavra, o significado da palavra honra maior. Porque honrar alguém que esteja, vamos dizer, trabalhando constantemente, suprindo e fazendo, é uma coisa. Honrar alguém numa cama por tanto tempo, mantendo assim, esse aí é meu marido. Esse nós estávamos lendo sobre a igreja se tornando a própria palavra, e o profeta diz assim, o livro que as pessoas dificilmente conseguirão ler é a sua vida. Né? Essa é a Bíblia. Paulo diz, vocês são cartas escritas não com tinta, mas pelo Espírito. Esse tipo de vida retratada, passada para as pessoas, ela é uma carta. Ela traz significados a muitas palavras que às vezes nós usamos só como palavras líricas, né? Mas aquela vida ali, ela traz um sentido mais amplo das palavras. Né? Uma vez um auxiliar do pastor Joaquim, chamado Elias, disse que a maior ódio do demônio contra nós seria que Deus nos deu o lugar que ele queria. E ele é completamente despeitado por isso, né? Sim. Pois foi exatamente isso que resiste o diabo. Você falou em honra, você quer ver? Ele nos deu a honra em detrimento de um anjo de luz. Fraco. A frase do rapaz é assim, ele deu a nós, fracos, virou para nós sem nenhum merecimento e deu quando ele já tinha servido a Deus por quanto tempo lá? Você tá entendendo? Por isso que rebeldia é como feitiçaria. Né? Então, olha para você ver, você falou a palavra honra, eu me lembrei de um episódio político aqui, ó, que eu li lá no Mato Grosso.
houve o governo federal, eu não vou falar o nome porque nós não temos nada a ver com partido, né? Mas o governo federal destituiu como uma chefe de governo ali uma deputada. A crônica caiu nas deputadas. Está vendo? Ele te humilhou, ele te tirou, ele fez isso, ele fez aquilo. E a gente percebia, quem viu alguns episódios desses, percebia que a cabeça da pobre, da mulher, estava, como eles dizem, a mil. Sabe o que o presidente fez? Num domingo de manhã, o presidente pegou uma moto, vestiu um capacete e foi lá na casa dela. Chegou lá, ela foi surpreendida, os vizinhos foram surpreendidos por várias motocas de soldados junto com ele, carro oficial. Ele parou, tirou o capacete, chegou lá, abraçou ela, tomou um café com ela, acabou a perseguição. Ele foi honrá-la. Que coisa. Sim. Não aconteceu com Esther. Não aconteceu com Mardoqueu. Qual foi o motivo do ódio do Amã com Mardoqueu? Que mal que Mardoqueu fez para ele? Mas era... Porque Mardoqueu tomou o lugar dele. Então Deus, ao nos escolher, ao nos eleger, Ele nos dá honra. E aí vai cair no assunto inicial. Aí é que as lutas vêm, né, Lê? Mas vai ser derrotado mais uma vez. Sim. Mas aí entra a segurança de que há um lugar para se esconder, né? E isso nos traz descanso. Agora, pastor Vanderlei, nós começamos a conversar aqui e o tempo foi. Eu fiquei pensando numa coisa, ouvindo o senhor falando sobre o quanto foi bom estar ali com o pastor Oswaldo e ouvindo também alguns testemunhos já da irmã Sara, filha do pastor Oswaldo, e algumas mensagens. Em Hebreus, capítulo 13, a palavra diz assim, permaneça a caridade fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E aí nós pensamos que são anjos tais como... Nós pensamos que são só apenas anjos tais celestes. Abraão, Deus veio, criou 3 corpos e foram na casa de Abraão. Agora, por que anjos? O irmão Brana, ao tomar as eras, ele toma esses anjos como mensageiros, homens que trazem uma mensagem. O quanto, pastor Vanderlei, eu sei que a ida do senhor a Campo Grande significou um anjo levando mensagem, e o quanto o ser recebido para o senhor significou anjos te trazendo uma mensagem, né? Que mensagem é essa? Me dando descanso, me dando um tempo, atenção. Quando um homem tem o Espírito Santo, eu cuido ter, quando você recebe atenção, a tendência é você ficar mais temeroso, até se considerar menor. Sim. Se você der uma honra indevida, que a pessoa cresce, né? Ela não sabe lidar com a honra. Exatamente. É igual o poder, né? Exatamente. Você não vai pôr uma navalha na mão de uma criança. Sim. Então, o que acontece, por exemplo, eu mais o pastor Oswaldo temos uma amizade quase meio século, né, irmão? Então, o que eu tiro desta lição lá é que esta família eterna de Deus, ela sabe a dosagem certa de receber, de hospedar, de fazer tudo. Agora, o hóspede tem que merecer, de certa forma, essa consideração nele. Porque se eu chego lá com uma fama, né, ruim e tal, de exibido, de só como isso, como aquilo, se eles cozinhassem uma lagartixa, eu comia com a boca boa. Não sei se isso é uma característica minha, que você mesmo conhece. Mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu estou só ilustrando aqui para você ver. É uma pessoa recepcionável. Né? Mas na parte espiritual também. Na parte espiritual também. Eu chego lá e encontro um homem daquele,
uma esposa daquela, os filhos, os netos, os irmãos que vão lá nos visitar. Eu quase morri de comer. Os irmãos que souberam que eu estava lá, um chegava com a sopa, o outro chegava com peixe para fritar, o outro isso, o outro... Na verdade, e a irmã Neide, 24 horas por dia, eu cheguei a falar com ela várias vezes, né? E a Sara também, sua filha, moça muito abençoada. E é com aquele zelo, sabe, extremoso com a gente, assim. Eu consigo, você não consegue crescer acima deles. Você não consegue. Às vezes pelo contrário, né? No máximo que você consegue é até ficar na mesma estatura. Sim. Então eu quero, pastor Vanderlei, aproveitar essa oportunidade sua e agradecer a todos eles, pastor Oswaldo. E eu estou em dificuldade com você, porque você vai vir para cá, você já deu sua palavra em novembro, eu mais a Marli temos que fazer um cronograma aqui, para poder, no mínimo, fazer igual, né? Com eles e tal, o próprio pastor Samuel, irmão Samuel que está lá, meu filho, meu filho, sabe? E todos eles, eu não vou citar mais nomes, porque a gente pode, eu não conheço também o nome de todos, mas o meu agradecimento da irmã Marli, e eu quero tomar a liberdade e falar em nome da igreja também. Vocês não beneficiaram só a minha saúde, a da própria irmã Marli, que veio muito bem, né, de lá se sentindo bem. Vocês não beneficiaram só o casal de velho, não. Vocês beneficiaram todo este grupo que congrega aqui, e eu peço à igreja que eles tenham por eles uma gratidão a ponto de orar por eles sempre, né? Amém. Deus abençoe participar com vocês. Amém. Foi um prazer, e de vez em quando eu quero participar aqui. Sim. Né? Eu fiquei acompanhando, pastor Vanderlei, o senhor lá com o pastor Oswaldo, depois o senhor, o pastor Oswaldo, a irmã Neide, a irmã Marli, depois com os meninos, né? Sim. Os jovens. E eu fiquei de cá pensando de nós não acostumarmos com o nosso pastor. Não acharmos dele um homem comum. Para nós não perdermos o prazer de tê-lo conosco. Isso é verdade. E eu penso que o grande problema de muitos lugares é basear no profeta sem honra na sua casa e, com isso, perder o que significa aquela presença. Então, é uma palavra minha à igreja de Belo Horizonte, é uma palavra minha aos nossos jovens. Os nossos jovens amam o pastor, respeitam a igreja, mas de nós entendermos que vale mais do que nós pensamos que vale. Eu digo assim, eu sou um pastor hoje, mas eu sou uma ovelha aqui, né? Sem dúvida. E eu me sinto desprotegido sem meu pastor, né? E eu penso que a igreja precisa entender isso e amar e receber e respeitar. Vamos ser um pouco mais de irmã Maria, né? De honrar. Por quê? Por causa do benefício que tem. Se nós ligarmos lá para Campo Grande, para um irmão, o outro, um vai dizer, meu Deus, eu fui muito ajudado, eu fui muito bem, eu fui ajudado com a presença, o pastor passou aqui em casa só um pouquinho e tal. E aqui esse homem não pode ser um homem comum. Aqui esse homem não pode ser um homem substituível. Como assim? Ninguém é insubstituível. Quando Deus tira, mas não quando nós pensamos. Eu quero trocar, eu quero... É como marido, né? Vou trocar meu marido, vou trocar minha esposa. Não, a palavra não abre isso. Então, pastor Vanderlei, bem-vindo ao programa Assim Está Escrito. Esse programa é nosso, né? Sim. Primeiro programa o senhor estava aqui junto.
e sempre terá sua cadeira aqui. Bem-vindo de volta a casa. Quando começou a pandemia aí o senhor ficou isolado, né? E eu fiquei ali. Rapaz, o dia que o pastor voltou significou tanto. Isso significa, né? Sim. Tanto para mim. Mas é isso, que Deus possa abençoar a todos, né? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ver os irmãos que nos acompanharam aqui. Irmão Rolf, lá em Irmão Rolf é um companheiro que você pode contar com ele todo dia, né? Todas as programações. Piracicaba. Você já viu aquela expressão assim, cada enxadada uma minhoca? Sim. Irmão Rolf é assim, né? Ele não perde uma reunião, né? É verdade. Deus abençoe o senhor, irmão. Irmão Joglaí, São José dos Pinhais nos assistindo. Deus abençoe, irmão Joglaí. Irmã Helenice, suas irmãs conectadas conosco. E agora sim vamos abrir nossa lista aqui. Eu penso que os dias que nós temos vivido, essas adversidades têm trazido uma desvalorização de tudo. De tudo. O inimigo tem buscado colocar a desvalorização das lideranças, dos princípios, das autoridades, dos domínios sobre nós, e isso é vamos dizer assim, é uma ideologia satânica que começou com a desvalorização do matrimônio, do casamento, e aí veio governos. O grande governo sobre nós é Deus, e é através do ministério, né? Sim. E vem desvalorizando tudo isso. E aquele que se enreda nisso acaba perdendo grandes valores, né? A irmã Amália Erbas Rocha, irmão Vanderlei, irmã Beth, irmã Geralda Guimarães Rodrigues, Carmen de Jesus e Tiago José, Luciana, Luísa e Ana Clara, Sebastião Valente Lemos, Luana Santo, Emerson Santos e família, João Freitas, Sara e Lucas, Rayane e família, irmãs Clariana e Adriana Oliveira. Essas todas de Belo Horizonte. De Betim, irmã Eliane, Vivian e Emanuel Alves. Em Contagem, Iraci, Natália, Ana Caroline e Ana Júlia Sidney. Irmão Luiz Carlos e famílias, também em Contagem. Em Coxim, Lucas Helpes de Lima. Em Esmeraldas. Irmão Lucas está lá. Estava lá? Ele mora em Coxim? Ele mora em Coxim. Ah, sim. Irmão Lucas é companheirão também. Ele é. Eu vi uma cena, rapaz, Pastor Vanderlei, incrível. interrompa aí só um segundo, senão eu esqueço. Eu falei para os jovens lá em Campo Grande, já falei até com o irmão Lucas, é bem provável que nós vamos promover um encontro nacional de jovens. Coisa boa, hein? Eu tenho alguns assuntos Sim. para tratar e eu gostaria de, não propriamente eu falando, mas convidar alguns jovens vitoriosos, jovens que são exemplos. Promover os assuntos para que alguém exato. possa... Até assuntos que dizem respeito ao período. Isso. Não só em relação à vida espiritual, mas em relação a outras coisas também, sabe? Sim. A trabalho, ao próprio estudo. Porque quando o jovem é um jovem aplicado nas coisas de Deus, você pode falar de outros assuntos para ele, né? Com certeza. Então eu espero, claro que a parte principal seria, né, o incentivo e eles participarem de reuniões de oração e coisas semelhantes, até para receberem dons, por que não, né? Sim. Como você lembra daquele encontro que nós tivemos das filhas do irmão Gilberto e tal, mais ou menos naquele, muito bom. naquele teor ali, né? Dá para Deus essa liberdade de ter um tempo
Vamos usar uma palavra, possuindo esses Por exemplo, jovens, eu vou né? dar só um exemplo. Eu até conversei com o irmão Lucas Help nisso. O irmão Lucas Help, ele tem uma deficiência física, todo mundo sabe disso, né? Mas, no entanto, ele, não sei se está formando ou acabou de formar-se numa universidade para gestão ambiental. É. Sim. Quer dizer, aquele moço é um testemunho de superação. Mas não é sem superação como qualquer um, é superação dentro do âmbito espiritual. Né? Ele saiu ileso. Esse testemunho é forte para que nós tiremos dos pais o legalismo, a lei. Sim. Às vezes, porque é muito fácil, Adelso, você dizer, meus filhos não vão estudar. Isso é uma prerrogativa do pai, isso é problema dele. Mas no ministério pastoral tem que haver isso. Por exemplo, mas aí eu, com 70 anos, por exemplo, 60 anos, eu proíbo um filho meu de estudar. Daí a pouco eu morro com 62. O rapaz fica aí, sem perspectiva. Não pode nem colocar os olhos numa moça, porque ele não tem expectativa nenhuma de ter uma casa, de ter isso, porque ele olha para si. Então é mais ou menos, não estou dizendo que é esse assunto, não. O irmão Lucas, por exemplo, ele pode dar uma palestra e explicar para os rapazes, especialmente, porque não para as moças, como se portar e sair. Pode sair até ferido, mas não abatido. Sim. Você está entendendo? É mais ou menos aí. O próprio irmão Tiago, nosso aqui, ele pode preparar uma palestra. Nós temos médica, nós temos engenheiro da igreja, Temos. E coisas parecidas. Pastor Vanderlei, nós temos o irmão Samuel aqui. Nós podemos. Você conhece a minha deficiência, por isso que eu posso. Eu participo do programa que vocês sabem. No meu programa eu estou tendo uma dificuldade. Eu troco o Jó por Ló, sabe? Sim. O perigo é eu colocar Abraão em Sodoma e Ló lá nos Carvalhais, mas isso eu não vou fazer, não. Isso o Espírito Santo não vai permitir, não. Mas o que eu estava falando aí, tá vendo? Aí, Você não deu para você lembrar. Mas é mais ou menos por aí, sabe? Eu preciso cortar, porque senão eu esqueço. Sim. Por exemplo, por que não a gente botar as donas de casa a ouvir a doutora Mariana sobre alimento de filhos? O que é bom? Eu sei que tem legalismo. Mulher não pode falar na igreja. Não deixa falar na sua e me deixa quieta, que na minha vai falar assim, nesse assunto vai. Sim. Então, é mais ou menos por aí. Não vai dizer que eu já estabeleci isso, não, porque nós vamos orar até se amadurecer, é possível, né? Mas é mais ou menos aí, olhar mais para eles sem colocar isso também. Raciocina isso. E alguns que às vezes não têm a possibilidade de acesso a determinado conhecimento, seus irmãos têm e compartilham, né? Sim. Bom, voltamos aqui. Irmão Lucas Helpes, então, lá em Coxim. Em Esmeraldas, Juscelene de Jesus, irmão Sebastião, irmão Robson. Em Ibirité, irmão Edivaldo, Maria Helena, Priscila, Paloma e Rebeca de Oliveira Zap. Irmã Geralda Paula, irmã Solange, Mateus, Lucas, Gabriel. Em Ouro Branco, irmão Wellington, Andrade Família, irmão Célio, irmão Antero. Ribeirão das Neves, irmã Sandra Lemos, irmão Daniel, irmã Renata, Felipe, Rubem, Guilherme. Em Rio Manso, irmã Bia, irmã Lohane. Sabará, irmã Lenice e as irmãs, a irmã Alessandra Zebral. Opa, tá voltando aqui. Em Santa Luzia, irmão Rodrigo Daniel. O Rodrigo já estava, o pastor está demorando. Irmão Marcelo e família. Está querendo ir para Goiás comer pamonha. Mas essa viagem ele não vai com mais. saudade de mim, não. Ele está querendo vontade que eu leve ele para Goiás. Não, irmão Rodrigo, essa viagem não. Essa agora é o Adelso. É o Adelso. Eu até perguntei para você, né, irmão Adelso? Foi. Eu faço ideia como que ele já não está lá. Santa Luzia, então, irmão Eduardo, irmã Carla Isabel, Isabela e Maria Elisa. Mas aqui, deixa eu ver.
Irmão Norberto, irmã Sara, irmão Miriam, Moisés e Miguel, a irmã Adriana Silva, em Vespasiano, irmã Geis Kelly, irmão Feliciano, irmã Cleonice, Wesley e irmã Miriam, também a irmã Rose, Daniel e a Rosileia. E agora outros que eu vi que enquanto eu estava lendo aqui, encheu de mensagens no particular. A irmã Lohane Vilaça, a irmã Salete no Brusque, a irmã Sônia em Betim, a irmã Maria Angélica Glória, Rosimeire, Keren, Júnior, Sofia, a irmã Lúcia de Ouro Branco, o irmão Messias, o irmão Adriano e família. Meu Deus, Temos aqui o muita pastor gente. Oséias. Pastor Fui Oséias. grandemente abençoado com a minha família e o meu sogro, Vicente, e a irmã Hilda. O irmão Silvio e a irmã Maria Luísa. A Maria Irmã Luísa. Marlene também acompanhando em Sarzedo, né? A irmã Maura também. Todos esses irmãos. O irmão Efraim e a sua família também acompanhando. Bom, são esses. A irmã Ana aqui, ó. Parabéns. Fortaleza de Minas. Isso. Ela não ia acompanhando. faltar. O né? Toninho tá aí também, não tá? Sim, estão juntos lá. Irmão Almir e família. E agora, por último, que alguém digitando, acredito que a irmã Ana mesmo. Amém. Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus Cristo. Nós voltamos com a transmissão domingo, 9 horas da manhã, culto de escola dominical. Esse mês que passou, nós tivemos os cultos de Santa Ceia. Todos os 4 domingos nós tivemos a Santa Ceia. Mas agosto agora começamos então a escola dominical com os irmãos de Belo Horizonte, aquela equipe. Se não houver uma abertura, se nós continuarmos sob esse decreto aí, Sim. de só 30%, a Santa Ceia será no primeiro domingo de novembro. Nós retomaremos a ceia para novembro inteiro, como fizemos com julho. O agosto é um descanso, porque senão a gente fica só dando a ceia. Não é setembro, não? Agosto? Eu falei que mês? Novembro. Não, novembro não, meu Deus. Setembro. Nós vamos passar agosto sem, porque senão a gente não pararia de dar ceia. então, Se perdurar, seria mês nós vamos saltar. escola, outro mês Exatamente. ceia. Exato. Então nós voltamos domingo, 9 horas da manhã. Segunda-feira tem as chaves do Evangelho. Terça-feira, culto de oração. Quarta tem uma palavra à igreja. Pastor Vanderlei vai continuar gravando na chácara? Ou... Enquanto os meninos estiver podendo ir lá, eu prefiro gravar lá. Lá é bom. Porque aí eles já me pegam lá, né, mamãe? Isso, já Sim. Quarta-feira, então, a palavra à igreja. Quinta-feira, pregação daqui, culto, né? Acredito que na quinta-feira, tanto o irmão Sérgio como o irmão Fernando estejam por aí, né? Sim, Esse é um dos dois. O irmão Fernando está viajando, o irmão Sérgio também. E sexta-feira, mais uma vez, o programa Assim Está Escrito. Nós tivemos aqui também o irmão Zezinho, a irmã Eurides, irmão Rafael. Eurides era o nome da minha avó. A irmã Wanda, lá em Rio Manso, né? São essas as comunicações. Deus abençoe a todos e até sexta-feira para um bom programa Assim Está Escrito mais uma vez. Deus abençoe, pastor, irmã Deus. Deus abençoe. Obrigado, irmãos que nos ajudam aqui. Deus abençoe. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.